Olá, tudo bom? Boa tarde. Aqueles que não me conhecem, eu sou Maria Pires, especialista no método Uma Empresa em Minha Casa, e eu ajudo você a transformar esse teu quarto da bagunça ou quarto de hóspedes em uma hospedagem e conseguir sim faturar de 3 a 5 mil reais por mês, mesmo que você só comece com um único quarto. Eu gostaria de conversar com vocês hoje um pouco sobre um tema que é muito difícil em meia hora a gente conversar sobre ele, mas algumas pessoas me pediram para que eu tocasse um pouquinho nesse título, né, que é o turismo ecológico. Falar um pouco sobre essa atividade que é um crescente, né, o turismo de aventura, mas o turismo ecologicamente correto, digamos assim. É um tema um pouco polêmico, porque se você vai no Google, você pesquisa, tem na verdade uma variação muito grande de temas sobre esse prisma, né, do turismo ecológico. Existem, na verdade, duas linhas, né, que é o turismo convencional e uma tendência muito grande, um turismo de natureza, digamos assim. Eu só queria ressaltar aqui que o turismo como um todo, o nosso turismo nasceu há 19 anos atrás, digamos assim. Claro que já existia, sim, o turismo, né? As pessoas já viajavam, exploravam, mas não tinha ainda um ministério. Então, para aqueles que não sabem, nós ganhamos, digamos assim, o ministério somente em 2003. Então, é muito recente essa ideia de constituir o turismo como uma linha, como um setor na economia, digamos assim, aonde realmente as pessoas podem, sim, serem enquadradas como uma atividade econômica, turística e econômica, mas é algo muito novo que está sendo constituída ainda. Então, menos de 20 anos atrás, nós não tínhamos nada que regesse as regras, digamos assim. Então, para muitos, não entendem por que, que às vezes tem uma lei e depois muda, porque, na verdade, é uma atividade muito nova, é uma atividade recente, depende de quem está ali, a visão desse ministro do turismo, ele vai adequando. Mas nós estamos no processo ainda de formação. Imagine uma Europa da vida que né, tem o turismo há muitos anos, e nós há alguns anos somente. Né? E o tamanho também. Além disso, é outra coisa que você precisa considerar, o tamanho desse país, para existir uma lei que adeque a todos, mas ao mesmo tempo que cada um, ou cada município, ou cada estado tem a sua peculiaridade. Então, é algo assim muito novo, é muito desafiador, digamos assim, para que a gente caminhe, acerte. E uma das coisas que eu ouço muito é sobre o turismo ecológico, e uma das, não sei, talvez o privilégio que eu tenha é de estar morando numa cidade onde basicamente o nosso turismo aqui é um turismo de natureza. Existe, como eu disse, muita controvérsia, porque alguns acham que o turismo ecológico não tinha que ter essa atividade sendo explorada. Por outro lado, a gente sabe que tentar guardar algo sem a conscientização pode ser que esse algo, além né, de ficar, de não ser né, usado, pode até vir a acabar. Eu tiro aqui por Bonito porque muitos anos atrás, Bonito não era uma cidade turística, era uma cidade agrícola, por incrível que pareça. E aí isso muitos anos atrás, nos anos 80. E depois, nos anos 90, 98, na verdade, o turismo começou aqui, porque alguém com uma mentalidade muito grande e progressista viu que realmente tinha rios maravilhosos que tinham potencial. E aí começou a ser desenvolvido. E hoje em dia eu acho que essa cidade é uma das cidades mais
conceituadas em termos de turismo ecológico, mas isso não significa que nós somos 100%, entende ainda? Que nós já estamos resolvidos. Não, tem muita coisa ainda a ser resolvida. Exatamente porque é algo novo, é algo que ainda não está constituído na lei, digamos assim, e é algo ainda que tem muito a ser desenvolvido e de ser também implantado, tá? Mas, Maria, o que seria, então, esse turismo? Olha, eu dei uma estudada, mas eu vou falar sobre a minha experiência como Maria Pires, viajando, né? E o que eu senti em todos os lugares onde eu fui e o que eu acho que está acontecendo no país. Como eu disse, são duas linhas, né? Algumas pessoas muito mais radicais acham que tudo aquilo que é da natureza não deve ser explorado. Por outro lado, existe um contraponto, digamos assim, em que aquilo que é explorado, mas com consciência, e ao mesmo tempo fazer com que as pessoas, principalmente as pessoas locais, sejam respeitadas e sejam, na verdade, ensinadas, aquilo ali pode ser bom em ambos os caminhos, digamos assim. Você pode explorar turisticamente falando, mas ao mesmo tempo com regras, com limites, para que o meio ambiente não seja destruído e, ao mesmo tempo, que ele proporcione uma integração, né, para as pessoas que ali moram. Enfim, eu viajo, né, já viajei muito mais, agora estou um pouco parada, mas eu viajo bastante e em todos os lugares que eu vejo, principalmente no nosso país, é uma pena porque muitas pessoas não têm essa visão. As pessoas querem explorar massivamente algo que não pode ser explorado massivamente e elas esquecem que daqui a umas, não sei, 10, 30 anos, se continua sendo explorado de tal maneira, não vai perdurar, porque o meio ambiente você precisa preservar. Claro, você precisa sim fazer algo, principalmente para a população local, mostrar isso para o mundo, que é muito bom, mas ao mesmo tempo tem que ter regras, tem que ter limites para que isto perdure por outras e outras gerações. Então, tem muito ainda para se fazer nesse país. E esses dias eu estava conversando com alguém que tem uma pequena pousada numa parte do Brasil e ela estava falando sobre isso, porque a população não entende isso, a população ainda não valoriza. E eu olhei algumas fotos e vi que as ruas têm lixo, e eu comentei com ela, falei, olha, pelo menos aqui a gente já está um ponto mais adiantado nesse sentido de não ter lixo, sabe? A gente preserva muito nesse sentido. Claro que não é perfeito, claro que de vez em quando a gente tem mutirões, sabe, das pessoas colhendo lixo nas estradas, mas eu acho que aqui tem muito mais consciência do que em muitas outras cidades pequenas que já estão desenvolvendo o turismo. Então, gente, é uma questão realmente de consciência e, além disso, é uma questão de educação. E, assim, educação para quem? Principalmente para as pessoas que estão nesses locais. Maria, eu uso uma frase que eu digo: ninguém ama aquilo que não conhece. Então, a primeira coisa é realmente conscientizar, mostrar para a população, principalmente se você está começando a desenvolver alguma atividade turística aí na sua região, mostra para a população o quão isso é importante, o quão isso pode trazer benefício para todos da comunidade, para a cidade, às vezes até, né, para o estado, mas ao mesmo tempo que ela pode ser sim uma fonte de renda, que ela seja uma fonte de vida, sabe, para que as pessoas comecem a preservar. A partir do momento que você começa a preservar e ver isto como uma melhoria, sei lá, para daqui a algumas gerações, eu te dou um exemplo. Em 1996 eu vim aqui nessa cidade que não tinha ainda tantas atividades turísticas, eu fiz um passeio e não tinha estrutura nenhuma, tá? Não existia banheiros ainda, era muito rudimentar, muito, muito. E depois
de 15 anos, eu refiz esse passeio. E eu fiquei assim, estarrecida, né? Quão melhor o lugar se tornou. A natureza estava lá igual, ela não aumentou, ela não diminuiu, mas a estrutura em si, para preservar essa natureza por muitos e muitos anos mais, me deixou assim apaixonada ainda mais por essa cidade, pelas atividades que aqui são exploradas, porque eu vi um carinho, uma dedicação muito grande, mas isso não veio espontaneamente. A gente tem um sistema do meio ambiente muito, muito severo, em termos de, olha, são X pessoas dia que pode visitar as atividades turísticas. E são se X pessoas dia, não pode ser Y, entendeu? Não é cada um, dependendo da demanda, vai colocando pessoas. Não. Então, o voucher único dessa cidade, para mim, é termo de orgulho, entende? E eu tenho certeza que isso vai perdurar. E é isso que faz com que essa atividade turística ela cresça, porque outros passeios estão surgindo, mas que ao mesmo tempo a essência, o respeito ao meio ambiente cresce, ou continua, ou perdura, sabe? E com isso você tem até uma tranquilidade, porque você sabe que ninguém vai corromper. A mesma coisa é em relação ao preço. Os preços daqui são fixados. Não adianta você procurar agência A, B ou C, que cada uma vai fazer um preço. E isso dá uma segurança para quem viaja muito grande. Então, por que na verdade Bonito ganha os prêmios e a gente está sempre à frente, digamos assim, em termos de ecoturismo? Exatamente por essas pequenas regras, sabe? Que lá no início as pessoas pensaram não no imediato. Elas pensaram que elas estavam começando uma atividade, que essa atividade iria crescer e todos iriam ganhar, porque aqui não falta emprego. Aqui vem gente do Brasil e do mundo. As pessoas têm desejo de conhecer as belezas desse lugar. E vão surgir muito mais passeios, porque eu sempre digo, eu acho que a gente não atingiu ainda nem 50% do potencial que a natureza tem aqui no entorno, sabe? Isso é muito bom porque, na verdade, é inesgotável. E, ao mesmo tempo, por mais que seja explorado, você sabe que existe um cuidado, existe uma lei por trás disso, porque isso é outra coisa. Se você simplesmente deixa solto, infelizmente nem todo mundo tem consciência. E claro, se um faz e o outro não faz, o que acontece com o ser humano? Ele fica revoltado e acaba não fazendo também. Deveria ser outra ação, mas não é. Nós, seres humanos, somos assim. Se eu cumpro a lei e meu vizinho não cumpre, você fica revoltado. Claro que se eu estou fazendo a coisa certa, eu não deveria me preocupar com ele estar fazendo a coisa errada, porque uma hora ele vai pagar de alguma maneira. Mas a gente fica realmente revoltada. Então, o que acontece? Existe a lei. Então, o meio ambiente aqui, ele é muito respeitado, porque tem leis, tem multas severas, e assim, não é aplicado porque não precisa. As pessoas que estão aqui elas sabem que é como se fosse a galinha dos ovos de ouro. Se você destrói, você está dando um tiro no pé, porque lá na frente vai acabar. E aí? Você não tem filhos, você não tem netos, outras gerações não vão conseguir desfrutar disso. Então, eu fico muito feliz porque aqui parece que as pessoas têm essa consciência. Em passeios, nas atividades turísticas, mas principalmente também nas hospedagens, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre a hospedagem ecológica. É muito difícil você ser uma hospedagem 100% ecológica, porque as pessoas, elas adoram falar sobre sustentabilidade, mas são poucas as pessoas que aceitam, na verdade, ir para um lugar e não ter ar-condicionado. Quem que faz isso? Entende? Então, assim, a gente fala uma retórica, mas na hora que é para nós executarmos, a gente não quer. Então, assim, a fala é muito bonito, às vezes, mas na hora de você acatar e usar isso né, no teu dia a dia, você acaba não fazendo. Então, assim, vou falar da minha pousada. Aqui nós temos placas solares, eu fui uma das pioneiras
Na cidade não tinha, nós trouxemos para cá, na verdade, placa solar para poder esquentar a água dos chuveiros, da torneira. E nós somos 100% não fumante, eu recolho o lixo orgânico. Algum tempo atrás se recolhia na cidade e com o tempo vai mudando o poder público, as coisas foram se modificando. Hoje nós não temos uma coleta do lixo orgânico, porém tem um projeto que eu espero que muito em breve isso comece a acontecer, mas enquanto isso não acontece, Maria, eu recolho meu lixo orgânico e eu levo para a chácara, tá? Então lá eu coloco ele na natureza, num lugar específico, e aí, porque assim, são cascas de frutas, dos legumes, é basicamente esse o lixo que eu faço, porque eu só sirvo café da manhã, e 2 vezes, 3 vezes por semana, dependendo do movimento aqui, eu levo lá para a chácara, e aí eu consigo dispor, na verdade, desse lixo, e não misturo com o lixo aqui da cidade. Mas eu realmente espero que muito em breve exista um projeto, como eu disse, para poder ser assim para todas as pessoas, digamos assim. Aí vai ser mais um ensinamento para a população que tem que separar. Para muitas pessoas isso é algo, meu Deus, tem que separar. Para mim é o contrário. Como eu disse, eu morei muitos anos na Europa e lá a gente teve países em que eu morei na Noruega, a gente tem 5 cores de lixo. Então, para mim é algo automático, eu gosto de fazer isso e eu não consigo misturar o orgânico com o lixo comum. E, além disso, a gente procura fazer também um café da manhã muito mais saudável. Isso é outra coisa, não adianta eu pregar. Eu não falo que a gente é 100% sustentável, nós não somos. Eu emprego as pessoas locais, a gente tenta fazer eu compro o queijo local, às vezes um leite para fazer coalhada, eu compro local. Eu gostaria de comprar muito mais, porque assim, o que, que é tanto uma pousada ou um passeio ecologicamente falando? É você integrar pessoas e produtos locais naquilo que você tem. Isso sim, não adianta a gente falar sobre sustentabilidade e comprar as coisas somente fora, às vezes até fora da cidade. Não, se você está falando sobre sustentabilidade, é você usar tudo aquilo que essa comunidade oferece para incorporar no teu negócio. Isso sim é falar de sustentabilidade. Isso é você aplicar a sustentabilidade no teu negócio, na tua cidade. Então, por exemplo, uma alface, você compra das pessoas daqui, dos assentados, das pessoas que têm horta, da feira local, sabe? A partir do momento que você incorpora todos esses produtos, compra algumas frutas, né? A partir do momento que você incorpora isso, você está assim, fazendo jus à palavra sustentabilidade, porque é um ajudando ao outro. Né? Não adianta nada eu falar e ser vago, ser vazio. Então, aqui tem a Luzia que entrega o leite, ela faz o queijo, tem seu João, que é do assentamento, que também entrega um queijo fresco. Ele vende rapadura, tem geleias, tem o milho. Ontem mesmo eu comprei o milho verde, né? Pedi. Aí eles trazem, tem abobrinha e tem várias outras coisas. Nas quartas e sábados tem as feiras, e aí nós vamos lá e compramos aquilo que tem sazonal. Agora, por exemplo, a época do abacate é maravilhoso, né? Você vai lá, escolhe os abacates verdes ainda e eles amadurecem durante a semana. E aí eu sirvo no café da manhã. E assim vai. Então, isso é você tentar ser realmente ecologicamente correto e sustentável, porque a sustentabilidade é isso, é um sustentando o outro. A partir do momento que eu compro esse produto do pessoal da feira, eles podem voltar, produzir mais no assentamento, nas suas pequenas hortas e trazer para a cidade e a gente vai se ajudando. Então, esse conceito é muito interessante. E assim, o que seria o certo e o que é errado? Até existe algumas teorias, porém, como eu disse, é tudo muito novo, é tudo muito recente ainda. Nós estamos fazendo, na verdade, isto ainda. Nós estamos construindo.
esses conceitos, digamos assim, que em alguns lugares do mundo já estão muito bem consolidados. Então, respondendo a essa pessoa que perguntou tanto sobre uma hospedagem ecológica, é você que vai construir. Porque, na verdade, existem conceitos, porém, é muito difícil de você ser 100% ecologicamente correto, né? Exatamente por isso, porque aí como que você pode ter uma divulgação que você é correto, 100% ecologicamente correto quando você usa ar-condicionado. Isso é outra coisa. Uma das coisas que eu comecei a fazer aqui é trocar os ar-condicionados por um ar-condicionado que não polua. Então, existe o Fujitsu Inverter, ele produz um gás que é não poluente. Então, isso eu já comecei a comprar. Tudo que sai no mercado, que é menos agressivo para o meio ambiente, eu procuro incorporar. Então, nossa água quente de todos os chuveiros vem de placas ou de tubos solares, e também quase 100% todos os ar-condicionados inverter, mas não só o inverter, é um inverter que não polui, que tem um gás que não polui. Então, basicamente é isso. E, claro, a gente procura, de todas as maneiras, comprar o máximo de produtos possíveis aqui da comunidade. Como eu disse, a gente tenta, né, fazer o máximo que a gente pode para poder ser ecologicamente correto. Eu uso um produto biodegradável, eu não uso vários produtos, desde o detergente eu pago muito mais caro, porém, ao invés de ter vários potes, eu tenho um pote, eu diluo, porém ele é muito bom para o meio ambiente, então a gente usa na limpeza os melhores produtos possíveis para o meio ambiente e para nós mesmos, exatamente para não produzir muito lixo e, além disso, para ter uma proteção para quem usa, né, para quem respira o ambiente. Então, assim, existem várias coisas que você pode ir fazendo para você ir amenizando a agressividade em relação ao meio ambiente. Mas é muito difícil, principalmente quando você lida com grupos ou quando você recebe pessoas, porque é aquilo que eu te disse, muitas vezes é um modismo para algumas pessoas, para outras pessoas isso está na pele, está impregnado nela, mas tem muita gente que simplesmente fala do meio ambiente, né, de sustentabilidade, mas sai do apartamento, deixa 7, 8 horas do apartamento e deixa o ar ligado e só iria voltar às 5, 6 horas da tarde. Então, assim, a gente vê muito isso. Então, por mais que a gente peça, quando você sair do apartamento, desligue o ar, por favor, vamos economizar os recursos naturais. Não é nem só economizar na luz, né? É economizar realmente os recursos naturais. Então, para algumas pessoas, eu não preciso falar isso. Para outras, mesmo você falando, a pessoa vai e, entende? Não tem essa consciência. E não adianta, porque vai de cada ser humano. Eu sei, eu lembro, aqui chega uma época do ano, principalmente em dezembro, janeiro, quando chove bastante, tem um sapo, uma espécie de sapo que chama sapo martelo. E ele faz um barulho que você não tem noção. É muito estridente, assim, é como se fosse um martelinho mesmo, né? Tim, 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 tim. E é muito alto. Porém, esse sapo é muito pequenininho. E ele fica nas grelhas, porque quando chove bastante, eu tenho muito gramado, para a água escoar, a gente fez um sistema de escoamento, e ele fica ali. Ele fica, né, tranquilo. A gente não consegue vê-lo, porque ele é pequeno, mas tem pessoas que se irritam de tal maneira e pedem para que eu tire, entende? Teve uma pessoa que ela quase enlouqueceu, a mim e a ela própria, porque ela não suportava aquele barulho, mas é natureza, sabe? Então, assim, você entende quando eu falo? É o modismo e a prática do ser realmente ecológico ou ser sustentável. As pessoas ouvem, elas embarcam, elas vêm para um lugar.
aonde é natureza, mas elas não querem natureza, elas não querem nem tomar uma picada de pernilongo, entende? Então, assim, é uma transição ainda, é um aprendizado ainda. Ainda estão se incorporando esses conceitos e eu espero que cada vez mais as pessoas comecem a usar isso realmente nas suas vidas. Esses conceitos de ecologicamente correto, de sustentabilidade, para que realmente não fique só num diálogo, não fique só num modismo, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, algumas pessoas seguem só aquilo que está na moda. Aí, na hora da prática, é difícil. Então, fala sobre, enfim, meio ambiente, mas vai no lugar, chupa uma bala, joga no chão. Ou come alguma coisa, joga um lixo no chão. Meu Deus, então assim, como que você vai numa praia, por exemplo, e deixa, sabe, você sai e deixa o lixo na areia para outra pessoa recolher? Como assim, entendeu? Eu não consigo entender. Então, é um aprendizado. E infelizmente nós ainda estamos aprendendo, sabe? Nós falamos, nós queremos tudo lindo, maravilhoso, mas se cada um fizesse a sua parte, eu acho que a gente teria um mundo melhor. A gente, quando viaja, sabe, para algum país onde é proibido jogar lixo, porque existem países que dão multa, e uma multa salgada em dólar. Mas é só assim para as pessoas poderem serem educadas, em primeiro lugar, porque quando você deixa tudo muito solto, é muito raro o ser humano ter a consciência. Hoje em dia eu vejo que essa nova geração, ela é um pouco mais consciente, sabe? Tem o filho da minha sobrinha, que outro dia minha mãe estava escovando os dentes e a torneira estava ligada e ele ficou indignado. Falou, Pisa, você vai acabar com a água do mundo, né? Eu achei aquilo muito legal, porque ele é uma criança, 3 anos, mas ele teve essa noção, porque lá na escolinha ele aprendeu que não pode acabar com a água do mundo. Então é muito legal e nós arrumamos uma canequinha para a mamãe, exatamente para que ela não acabasse com a água do mundo. Então, assim, eu vi essa atitude e eu fiquei muito feliz, porque eu falei, poxa vida, que bom, porque é por aí que as pessoas vão começar a aprender. Porque, por exemplo, eu não entendo como todos os anos, na época das chuvas, as cidades se inundam. Por quê? Porque os bueiros estão cheios de lixo. Durante o ano todo é jogado muito lixo, vai nos tubos, nas grelhas, e aí quando vem uma chuva torrencial, entope tudo e tem enchentes. Mas a culpa é quem? É de quem? É de todos nós. São das pessoas que durante um ano inteiro não pensa, mas joga papel pelo carro, joga garrafas, PETs, meu Deus, quantas garrafas são jogadas e quantas garrafas são utilizadas pelas pessoas no dia a dia. Então, assim, é um pouco difícil, sabe? Eu vejo aqui, por mim, eu vendo garrafinhas, né, pequenas, a gente põe no frigobar. Porém, eu tentei colocar as garrafas grandes de 1,5 litro, não sai, sabe? Elas venceram porque as pessoas não compram garrafas grandes, elas compram a garrafinha. E assim, inconscientemente, entende? Porque além de sair muito mais barato a garrafa maior, é menos plástico que você usa. Você poderia trazer uma garrafinha só e ir enchendo, mas as pessoas não querem isso. Então, de novo, o falar é fácil. Falar sobre sustentabilidade, sobre a ecologia e por aí vai, mas o agir você vê nessas horas, entende? Que é exatamente desde uma coisa tão simples, que ao invés de comprar uma garrafa de 5 litros ou de 1,5 litro, ao invés de comprar de 500 miligramas, pega às vezes 5 garrafinhas pequenas. Poderia pegar uma ou duas somente, entende? Era menos lixo, mas infelizmente não fazem. Então, é por isso que é muito difícil de se falar sobre esse tema e de ter realmente uma, como eu posso dizer, algo correto ou certo. Por quê? Porque ainda estamos em formação. Nós,
como população, como seres humanos, né, vivendo numa era que é muito mais ecológica, onde, né, o turismo está sendo desenvolvido, mas, por outro lado, já existe no mundo uma tendência que é muito maior. Esse turismo de aventura, esse turismo ecológico, ele cresce muito mais em relação ao turismo convencional, isso é certo. Então, cada vez mais as pessoas vão procurar, porque elas já têm isso, principalmente no mundo muito mais desenvolvido, digamos assim, nós estamos ainda nos desenvolvendo, né? E eu espero que, ao mesmo tempo, nesse desenvolver, que a gente incorpore essas atitudes que são maravilhosas, tanto para nós, para o nosso bem-estar, quanto para o meio ambiente. E principalmente nós que estamos no início de uma atividade que eu espero que dure por milênios, sabe? Que é exatamente o turismo, aonde realmente é uma atividade abençoada, porque todos ganham daquela região e, ao mesmo tempo, quanto mais você usa o turismo para um determinado patrimônio, seja cultural, que seja natural, mais você vai preservar, mais você vai cuidar daquilo, porque você sabe que dali vem o sustento, vem a durabilidade e ela pode perdurar por muitos anos. Então, fica aqui minha fala, eu espero que eu tenha sido útil de alguma maneira, né? Que tenha te esclarecido um pouco, tá? Você pode sim ir no Google, pesquisa um pouco sobre isso, você vai ver que é algo assim que não tem ainda, de uma maneira geral, algo explícito e que ao mesmo tempo todos estejam seguindo uma única linha, porque cada lugar, cada estado tem, ou cada cidade até, tem algo peculiar, mas que as bases, digamos assim, estão começando agora a serem estruturadas. Então, nós temos muito a desenvolver, mas uma das coisas que eu tenho certeza é que se a gente começa a desenvolver, se a gente começa, inclusive com as nossas próprias atividades de hospedagem, desenvolver nesse sentido ecologicamente correto e sustentavelmente correta, a gente vai agregar muito valor e vai ajudar muito a nossa comunidade e a nós mesmos também, tá bom? Então, eu agradeço pela presença de todos, espero que vocês curtam, deem um joinha, sigam, né, esse canal e compartilhe se vocês puderem com outras pessoas que talvez precisem ouvir algo assim, tá bom? Eu agradeço imensamente, a gente se vê em breve. Um abraço.